Deus abençoe a cada um de você que entrou neste devocional, que entrou neste canal para assistir a mais um devocional. Este devocional é pão, alimento espiritual para a sua vida. O tema que eu trago para hoje, meu irmão, o tema que eu trago para hoje é fé incondicional. Não significa uma fé pequena. Caminhar com Deus não deixa-nos imune às dificuldades, não nos deixa imune às dores. Mas Deus nos ensinou na Bíblia a diferença que faz estarmos com Ele, caminhando conforme os seus passos. Fé na cova dos leões, ou na cova dos leões, melhor dizendo, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E eu tenho falado a vocês bastante sobre esse texto, tenho batido nessa tecla, e construímos a nossa casa na rocha que é o Senhor Jesus. O texto diz que desbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque ela tinha firme fundamento, ela tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Esse texto você vai encontrar lá em Mateus capítulo 7, versos 24 ao 26. Meu irmão, a tempestade vem para todos. Não podemos fugir das tempestades. Quem construiu a sua casa na areia, tanto quem construiu a sua casa na rocha, a tempestade virá para qualquer um de nós. As dificuldades sempre existirão, mas a diferença está no fundamento, onde estamos construídos, onde está a nossa confiança. A nossa confiança não pode estar em algo volátil. Precisamos firmar a nossa confiança em Deus. Assim como a história de Daniel lá na cova dos leões, de novo, falei leão, né? Lá na cova dos leões. Quando ele foi lançado nesta cova, os leões estavam famintos, mas ele se manteve firme. Em sua própria força e conhecimento? Não, mas na força e na vontade e no conhecimento de Deus. Em Deus a sua fé era grandiosa. Sua confiança estava em Deus e na sua grandiosa presença. A fé dele era maior, mesmo sendo jogado aos leões. E se os planos de Deus são maiores que os meus, e eu sei que Ele está comigo em todas as situações, então não há motivos para que eu me desespere. Eu preciso entender, e isso serve para todos nós, que coisas ruins podem acontecer tanto comigo quanto com você. Com base no tamanho da minha fé, ela pode acontecer com qualquer um de nós. Não interessa se a fé é pequena ou grande, mas ela pode acontecer com qualquer um de nós. Claro que tamanha era a fé de Daniel, a prova foi bem grande para ele. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5, nos diz, não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança,
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor por nós, em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Quantos homens de fé que nós vemos na Bíblia que passaram por tribulações? Líderes que eram referência no cristianismo. A fé é a resposta para todas as coisas, mas nem sempre ela é a causa de todas as coisas. Algumas situações, elas se tornam possíveis quando temos fé, pois damos liberdade para o agir do Espírito Santo em nossas vidas. E aí recebemos Ele com confiança em nosso coração. Mas algumas coisas estão fora do nosso controle. Então, nesse momento e nesses momentos, a fé se torna a resposta certa. Não importa como você mede a sua fé. Se você a considera pequena ou grande. Mas o que importa é quanto você derrama desta fé aos pés de Deus. Ele não quer uma quantidade grande da sua fé. Meu irmão, Ele quer tudo. Tudo que você tem. Assim como na história da viúva e suas 2 moedas, que a palavra nos traz no Novo Testamento, não era muito em nossa visão, não era? Se você ler o texto. Mas era tudo que ela tinha. A Bíblia nos diz que era o sustento que ela tinha. Era tudo que ela tinha. 2 moedas. A fé dela foi grande, Jesus nos falou. A fé dela foi grande para Deus. Mesmo que pequena em nossa visão humana, humanamente falando. Lá em Romanos capítulo 10, no verso, se não me engano, 17, diz que de toda sorte, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é incondicional. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta esse devocional, meu irmão e minha irmã, você está ativando a sua fé. Quando você lê a palavra de Deus, você está ativando a sua fé. Quando você conhece a palavra de Deus através de estudos bíblicos e você vê devocionais, pregações, e você vê que está de acordo com a palavra de Deus, você está fazendo a tua fé crescer. E isso é muito importante. Alguns momentos de dificuldade e dor, esses momentos existem como consequência dos nossos erros. Mas nem tudo está em nosso controle. Tudo que você pode fazer é confiar em Deus. Derramar tudo aos pés dele. E buscar em Deus e na sua palavra os passos que você deve tomar a partir daquele momento. Alinhe seus caminhos ao Pai, sabendo que, mesmo assim, você vai passar por desertos. Só que a diferença é que você vai passar com Deus. Você aprende que no deserto, lá no deserto você recebe força. No deserto você recebe provisão de Deus para continuar a caminhada, para continuar caminhos difíceis. Caminhos difíceis com Deus te guiam até o propósito dele em sua vida. Portanto, tenha fé, e Ele fará infinitamente mais de tudo o que podemos entregar e sonhar, de tudo que pensamos
conforme o seu poder que opera em nós. Como é ter fé? Então, como ter fé neste momento? Se a fé vem através da palavra de Deus. Eu te faço essa pergunta, meu irmão: como ter fé? Se a fé vem da palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e busque, acima de tudo, fé incondicional na palavra de Deus, na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe nesse dia, nessa semana que se inicia, que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor, sabendo que a nossa fé não é estabelecida a condições. Deus quer tudo que está no nosso coração. Seja pequena ou grande a tua fé, a teus olhos, aos olhos de Deus pode ser diferente, pois aquela senhora tinha apenas 2 moedas e a fé foi grande diante da presença de Deus, embora as pessoas vissem como uma fé pequena. Deus te abençoe. Voltamos amanhã para mais um devocional diário, alimento espiritual para a sua vida. Amém? Deus te abençoe.